Segundo pesquisadores, desde sua fundação em 1958, a NASA tem encontrado provas da existência de OVNIs e estaria tentando encobri-las. A ideia de que estamos sozinhos no universo se torna absurda. Depois do caso Roswell, os relatos sobre OVNIs têm aumentado exponencialmente. Os astronautas também estariam vendo coisas? Houston, está me ouvindo? Temos um OVNI à esquerda. Vídeos oficiais da NASA mostram objetos possivelmente anômalos. São objetos que estão lá e não são estrelas. Mas a NASA refuta os relatos. Por que fizeram um relatório sobre objetos voadores não identificados sem descobrir o que eram? Os astronautas raramente dão depoimentos, mas agora detalhes estão vindo à tona. A regra era não falarmos sobre essas coisas. Francamente, eu não sei por que inventariam esse tipo de material. É negativo para a carreira deles. A NASA descobriu provas da existência de OVNIs? Eu não estou convencido de que aquilo nos filmes da NASA sejam partículas. E por que escondem o que descobriram? Ele disse, nós temos que apagar isto. Este é o caso número 58306, os arquivos da NASA. Temos um objeto voador não identificado. Caçadores de OVNIs, os arquivos da NASA. Desde o início dos programas espaciais tripulados na década de 60, pesquisadores afirmam que as missões da NASA encontram OVNIs no espaço. Câmeras a bordo das naves espaciais fotografaram e filmaram numerosos objetos, grandes e sólidos. Segundo especialistas, esses objetos parecem acelerar, mudar de direção e até escapar do perigo. A NASA afirma que são imagens de cristais de gelo e de outros fragmentos espaciais. Mas outros estão convencidos de que a agência não revelou toda a verdade. Sede da equipe. Vocês não acham estranho que a NASA não esteja interessada em OVNIs? A NASA tem um orçamento limitado e considera os OVNIs tão improváveis que preferem investir em outras áreas onde podem ter muito mais sucesso. Eles dizem que não se interessam por UFO, mas filmaram objetos estranhos voando. O que temos de fazer para provar que a NASA está escondendo informações? Precisamos encontrar testemunhas confiáveis dentro da NASA e procurar documentos que afirmem que a NASA sabe que existem OVNIs. É o que temos de fazer. Ted quer uma prova. Vamos encontrar para ele. A equipe vai para Denver, Colorado, para falar com um ex-funcionário da NASA que tem informações sobre a relação da agência com os OVNIs. Olá, amigo. Prazer em vê-lo. Entrem. John Schuessler trabalhou no Departamento de Engenharia da NASA durante os programas Gemini e Apollo de 1962 até sua aposentadoria em 1998. Recebeu uma medalha da NASA pelos seus serviços em 1997. Se alguém sabe que a NASA oculta alguma coisa, essa pessoa é John Schuessler. Você trabalhava dentro da NASA? Eu tinha uma autorização especial. Estou interessado em resolver esse mistério. Tentei descobrir por que a agência responsável por nosso programa espacial não está interessada nesse assunto, e eles foram evasivos. Quais são as normas quanto aos OVNIs? Eu nunca vi uma norma escrita, mas a norma tácita era: não fale disso, isso é uma norma. Proibir de falar é uma norma, queira ou não. Eu descobri que a NASA tinha uma lista de organizações externas e disseram que elas poderiam me fornecer as normas da NASA, o que é muito estranho. A NASA deveria falar por si mesma. A NASA não tem nenhuma diretiva oficial em relação aos OVNIs, mas outras agências militares e governamentais encontraram um modo perfeito de evitar o assunto: o relatório Condon. Encomendado pela Força Aérea em 1966, o relatório foi feito pelo físico Edward Condon.
Depois de 2 anos estudando informações sobre OVNIs coletadas por órgãos governamentais e civis, o relatório concluiu que todos os casos tinham explicações racionais e que não eram necessários mais estudos sobre o fenômeno. Dizia, o assunto dos OVNIs foi distorcido diante do público por um número pequeno de indivíduos. Se tivéssemos encontrado qualquer evidência que indicasse um risco à segurança, nós a teríamos apontado imediatamente às forças aéreas. Não encontramos tais evidências. Achamos que o governo federal não precisa criar uma nova agência para o estudo científico dos OVNIs, como alguns sugeriram. Por que fizeram um relatório sobre objetos voadores não identificados sem descobrir o que eram? Resumindo, disseram, esqueçam isso, não tem fundamento. Está me dizendo que o relatório Condon não foi objetivo. Quer dizer então que a Força Aérea influenciou o relatório para que o resultado fosse negativo? A Força Aérea usou o relatório feito por Condon para encerrar o projeto Blue Book e passar 40 anos dizendo que os OVNIs não existem. Como todas as agências do governo, inclusive a NASA, diziam que não estavam mais interessadas em estudar o fenômeno dos OVNIs, os astronautas e outros funcionários da NASA não puderam mais falar sobre eventos anômalos que pudessem ter testemunhado. No índice, vemos que o capítulo 6 do relatório é sobre observações feitas por astronautas. O primeiro caso de que eu ouvi falar foi na Gemini, e nessa nave havia uma dupla notável de astronautas. Eram James McDivitt e Ed White. É, isso mesmo. Um deles disse, ei, tem alguma coisa lá em cima. Junho de 1965. Ed White e James McDivitt passavam sobre o Havaí na espaçonave Gemini 4. De repente, avistaram um objeto metálico com braços longos se projetando. McDivitt tirou várias fotografias. Horas depois, McDivitt estava a postos enquanto o parceiro dormia. Viu algo estranho sobre as Ilhas Havaianas. Um objeto redondo cuja cauda parecia um cometa, e conseguiu filmá-lo. Segundo a transcrição oficial da NASA, McDivitt entrou em contato com a agência. O Capcom respondeu, como estão as coisas aí em cima? McDivitt respondeu, bem, acabei de ver outro objeto aqui em cima, mas quando cheguei perto para tirar uma boa, o sol ficou no caminho e eu o perdi de vista. O áudio oficial da missão revela que o comunicador da cápsula, ou Capcom, demonstrou interesse pelo que McDivitt vira. O astronauta prosseguiu. Fique a postos, verei se consigo encontrar o objeto. Capcom respondeu, afirmativo. Ainda está vendo o objeto? McDivitt retrucou, não, eu o perdi de vista. Parecia que braços grandes saíam dele. Eu só o avistei durante 1 minuto. Consegui 2 imagens com a filmadora e outra com a Hasselblad. Mas eu estava em deslocamento livre. Quando recuperei o controle, eu o perdi de vista. Mais tarde, após a conclusão da missão, McDivitt ficou surpreso quando a NASA divulgou ao público apenas uma fotografia e um fotograma. Afirmou que a foto publicada não mostrava o que ele vira e contestou a explicação de que o objeto era apenas um reflexo na janela. Ele achava que fotografara um satélite de defesa secreto. Os próprios astronautas falaram a respeito de OVNIs? Alguns falaram. Ah, alguns? Não muitos. Os pilotos geralmente não falam de OVNIs, embora os encontrem regularmente. É um tabu. Eles se recusam a falar. O trabalho deles é voar no espaço. Não querem falar sobre mais nada. Mas essa não foi a única vez que uma missão da Gemini localizou algo estranho. Dezembro de 1965. Os astronautas James Lovell e Frank Borman da Gemini 7 avistaram um OVNI durante a segunda órbita em torno da Terra.
O controle da nave no Cabo Kennedy explicou que era o estágio final do foguete Titã. Mas, novamente, o áudio oficial da missão é revelador. Aqui a Gemini 7. Houston, está me ouvindo? Claramente, pode falar. Temos um OVNI à esquerda. Aqui é Houston. O que disse? Eu disse que temos um OVNI à esquerda. Mas Lovell, o copiloto de Borman, viu o foguete impulsionador de seu lado da nave. Segundo a transcrição oficial da NASA, Lovell disse: "O foguete está do meu lado." O Capcom retrucou: "A que direção está de você?" Lovell respondeu: "Está à nossa frente, à direita, descendo lentamente." Depois, o áudio mostra o Capcom convencendo Borman e Lovell que o objeto era parte do foguete impulsionador. Mas, apesar dessa explicação, a NASA raramente comenta os relatos dos astronautas a respeito. Um diretor me disse uma vez que é preciso decidir o que você realmente quer fazer. Quer realmente seguir os OVNIs ou quer participar do programa espacial? Ele não disse isso como uma ameaça. Foi um modo de dizer: a vida aqui é assim mesmo. Outros ex-funcionários da NASA, como John Schuessler, disseram que existe um código de silêncio sobre o assunto. Uma mulher está disposta a violar esse código. Ela afirma que testemunhou a NASA não só ignorando evidências, mas suprimindo-as. Então eu notei um ponto e ele disse: "Nós temos que apagar isto." Desde o início dos programas espaciais da NASA, a agência se recusa a comentar a possibilidade de que missões tenham encontrado OVNIs. Mas alguns aceitaram falar publicamente sobre a relação da NASA com esses objetos. Pat sai para buscar uma pessoa que afirma ter presenciado a NASA encobrindo sinais da existência de OVNIs. Oi. Donna Hare trabalhou na NASA como prestadora de serviços com autorização para entrar. Recentemente, ela divulgou sua experiência no Centro Espacial Johnson, em Houston. Inteirei-me de que havia naves espaciais na NASA que eram mantidas em segredo. Eu vi as imagens no laboratório. A equipe sabe que o relato de Donna é controvertido, mas ela acredita firmemente no que diz ter visto. Na agência, ela trabalhava com design gráfico. Durante esse período, ela teria visto alguém suprimir evidências. Pode descrever com detalhes o que viu? Eu trabalhava no prédio 8 e um dos técnicos estava fazendo um mosaico. E uma das coisas que notei foi um ponto. Segundo Donna, o técnico fazia um mapa em mosaico de uma área não revelada. Um satélite em órbita tirava fotos do local e as enviava para a Terra para que fossem unidas, formando uma grade de toda a área. Em uma das imagens, Donna afirma ter visto um objeto estranho que parecia deslocado. Eu perguntei: "Isso é uma bolha de emulsão?" E ele disse: "Não, bolhas não provocam sombras redondas na Terra. Nós precisamos apagar isso antes de mostrar as fotos ao público." Ela se perguntou se era apenas parte do protocolo apagar objetos e distorções para tornar as fotos mais claras ou se era uma tentativa de suprimir imagens de OVNIs. Eles tinham esse protocolo, então, obviamente, eles suprimiram outras coisas que apareceram. Quer dizer, então, que a NASA encobria informações? O relato de Donna nunca foi verificado por fontes independentes. Se a imagem de um OVNI realmente foi apagada, isso significa que toda a agência suprime informações?
Nem toda a NASA encobre a verdade. Mas acho que determinadas pessoas lá dentro a encobrem. Isso é mais assustador do que OVNIs. Alguém da NASA chegou a lhe dizer: nunca fale sobre OVNIs? Sim, 2 cavalheiros foram à minha casa e me disseram que não era bom que eu falasse a respeito. Eles não chegaram a me ameaçar de morte, mas meu telefone estava grampeado e eu estava sendo seguida. Se era intimidação, agiram mal. Isto é completamente contrário ao estilo de vida americano. Devemos falar sobre isso. É um dos assuntos mais graves que podemos tratar. As alegações de que a NASA esconde informações parecem inacreditáveis. Mas os depoentes baseiam-se em suas experiências. A equipe decide estudar os contatos de ônibus espaciais da NASA em busca de mais respostas. Quando o ônibus espacial Columbia foi lançado em 12 de abril de 1981, os astronautas começaram a passar não horas, mas dias e semanas no espaço. Era de se esperar que relatos de fenômenos estranhos também aumentassem. E foi exatamente o que aconteceu. O número de relatos de astronautas cresceu e a NASA continuou a buscar explicações. Fragmentos espaciais eram uma explicação comum, mas a NASA logo descobriu que a própria nave podia influenciar o que os astronautas viam. A equipe volta para a Califórnia com o fim de conhecer o ponto de vista de um astronauta. Brick Price construiu uma réplica exata da sala de controle de ônibus espaciais que costuma ser usada em filmes de Hollywood. Aqui está o ônibus espacial. O que acha? Nossa! A réplica foi construída a partir dos projetos da nave original, portanto é extremamente fidedigna. Brick fez um corte transversal das janelas do ônibus espacial e instalou uma câmera para filmar através delas e mostrar seu ponto de vista em um outro monitor. Com seus experimentos, ele quer saber o que os astronautas viam. Muita gente que viu esse filme da NASA diz que esses objetos voadores são apenas fragmentos ou pedaços de gelo que se descolaram do ônibus espacial. Isso realmente pode acontecer? Claro, é uma possibilidade. As janelas dos ônibus espaciais costumam ter 4 ou 5 camadas de vidro e por isso a visão externa pode ficar distorcida. Bom, com esses painéis de vidro eu poderei mostrar os reflexos. Ames vai provocar uma luz intensa aqui, tentando imitar a luz do sol. O vidro é muito espesso, então temos uma superfície externa e outra interna com separações. Logo, são 4 ou 5 painéis de vidro. Todas essas superfícies refletem a luz. A luz que se reflete em vários painéis pode fazer com que os fragmentos vistos pareçam crescer ou se mover. A luz se movimenta, destacando aspectos diferentes disto. No monitor, a equipe vê claramente que a luz pode distorcer até as menores partículas. Notem que esta partícula desaparece aos poucos. Esta partícula aqui, então parece crescer e vir em nossa direção, porque quando a luz fica mais intensa, parece se tornar bem maior. Agora estão vendo o objeto atravessando as lentes e os painéis de vidro e está sendo iluminado pela luz que vem da janela. Há fragmentos fora da nave e também entre os painéis da janela. Como foram parar dentro do vidro? Aqui nós podemos ver os painéis vibrando a frequências diferentes e essa vibração passa para as bordas. Isso pode pressionar os painéis de vidro e pode também quebrar um pedaço bem pequeno. Pode ser qualquer coisa. Pode ser tinta, pode ser um pedaço de alumínio ou até mesmo material isolante. Então, aberrações são comuns. Não só fragmentos do lado de fora podem ser ampliados, como fragmentos internos que se quebram entre as camadas também podem parecer objetos estranhos.
A luz do sol incidindo a ângulos agudos sobre o campo, partículas de gelo, todas essas explicações me parecem excelentes para os objetos que nós conseguimos ver nessas fotos. Então, tudo isso mostra que quando olhamos pelos painéis múltiplos, vemos mais do que está do lado de fora. Certamente. As coisas não são exatamente o que parecem. Existem muitos objetos que parecem distantes dos ônibus espaciais e que talvez não sejam pedaços de gelo nem partículas de pó. Eu não estou convencido de que aquilo nos filmes da NASA sejam partículas. Pode haver algo mais lá. A demonstração de Brick pode explicar alguns objetos vistos pelos astronautas, mas não explicam imagens filmadas fora do ônibus espacial. Esses filmes mostram objetos que seriam controlados por algum tipo de inteligência. 6 de agosto de 2005. Antes do amanhecer sobre as águas que separam o Havaí do continente americano, uma câmera no ônibus espacial Discovery STS-114 fotografa várias luzes não identificadas no céu. Uma parece se deter e depois mudar de direção. O vídeo foi acelerado para mostrar mais claramente a mudança de trajetória. A NASA não elucida o que pode ser esse objeto, mas sua explicação mais comum é que tais imagens são de cristais de gelo que se deslocam da nave. Neste caso, essa explicação parece muito improvável. Mas o Dr. Jack Kasher, professor emérito de física na Universidade do Nebraska, examinou esse e outros vídeos da NASA e afirma que a explicação nem sempre é adequada. Várias ideias centrais acabaram por me convencer de que não se tratam de partículas de gelo. Um objeto entra no quadro no canto inferior direito, parece parar, mas não para, certo? Não. Está se afastando. Está fazendo a volta. Todos os outros objetos no quadro estão quase imóveis, exceto esse. Passou por aqui, onde está a Terra, e vai voltar mais baixo do que estava antes. Parece um objeto controlado racionalmente, fazendo um arco e voltando para a Terra. Pode haver outra explicação? O objeto poderia ser um meteoro ou um cometa? Cometas e meteoros que se movem no vácuo continuam na mesma trajetória, exceto quando afetados por uma força externa. Para que mude de direção, ele precisa bater em algo. Mas esse objeto não parece colidir em nenhum outro. Quando eu vi essas imagens, eu achei que fossem estrelas, da perspectiva de quem está em órbita. O objeto parece traçar um arco perfeito, afastando-se em um plano orbital, que está acima do nosso ponto de vista. Eu discordo. O objeto claramente muda de direção. Para ser inteligente, teria de fazer algo fora do arco orbital natural. Isso parece um arco natural e contínuo, uma função de um objeto totalmente inanimado em uma órbita gravitacional regular. É difícil distinguir se o objeto está em uma órbita natural ou se muda de direção. E mesmo que o objeto estiver em órbita, é muito improvável que seja um satélite ou um fragmento espacial que não seguiriam esse tipo de trajetória orbital. Mas a missão STS-114 não foi a única a registrar um evento anômalo no espaço. A equipe examinará uma das evidências mais polêmicas que já surgiram. Esta foi a imagem que convenceu a NASA a não divulgar o vídeo. A missão STS-48 filmou um objeto que mudava de direção em um segundo.
E a STS-114 captou um objeto em uma trajetória muito incomum. Mas no caso da STS-75, a equipe achou as imagens tão instigantes que consultaram o pesquisador John Tyndall. Bom, hoje nós mostraremos como é difícil para câmeras bidimensionais filmar 3 dimensões. John acredita que esse experimento esclarecerá as imagens filmadas pela missão STS-75. Um cabo se soltou da nave e foi cercado por pequenas esferas. Ele criou uma representação espacial do cabo e das janelas da nave. Agora podem ver que o cabo se soltou. Estão vendo esses flocos de neve ou discos? Estão passando atrás do cabo. Certo. Outros parecem estar em primeiro plano, o que leva muita gente a pensar que realmente eles estão lá. Essas partículas podem não passar de fragmentos de gelo que caíram da nave e estão fora de foco porque uma lente de telefoto foi usada. A NASA afirma que essas esferas são apenas fragmentos de gelo em torno da nave e que estão fora de foco por causa da lente de telefoto. A câmera está usando uma lente de telefoto que incorporava um espelho. Este furo no centro do espelho também projeta um artefato, o mesmo que estão vendo nos discos. A luz iluminava os objetos por trás e depois se refletia na lente espelhada. Os objetos então pareciam ter a forma de lentes, mesmo não sendo seu formato real. Tyndall demonstrará isso com um exemplo. Ele preparou uma linha de pesca e a iluminou por trás com uma luz verde. Mas quando passa em frente da câmera, não parece mais uma linha de pesca. Assume a forma de um círculo com um furo no meio. A luz do sol incidia, atingia cristais de gelo e os iluminava por trás, fazendo-os brilhar. Qualquer forma que estivesse em torno da lente da câmera, ou podemos dizer do percurso óptico, afetaria esses círculos confusos. Mas mesmo que sua forma possa ser explicada, por que os objetos parecem passar por trás do cabo e cercá-lo? John instalou um cabo em um ambiente tridimensional para mostrar como ocorre essa ilusão de ótica. Estão vendo como o cabo está super exposto agora? Mesmo estando em primeiro plano, provoca a ilusão de estar passando por trás. A imagem da câmera da nave está super exposta e os objetos parecem mais brilhantes do que são na verdade. Isso provoca a ilusão de que estão atrás do cabo quando de fato estão na frente. Você simulou um OVNI? Isso. Legal. Acho que John Tyndall conseguiu demonstrar vários efeitos de ilusão de ótica que podem ocorrer nessas situações. Quando alguém filma ou fotografa imagens pelas janelas de um ônibus espacial. A equipe recriou algumas imagens filmadas pelos ônibus espaciais, mas outras continuam sem explicação. A única fonte além da NASA que pode fornecer mais informações são os próprios astronautas. Apesar do código de silêncio supostamente imposto a funcionários da NASA, especialmente aos astronautas, alguns decidiram revelar suas histórias. Sou Edgar Mitchell, um dos 12 homens que andaram na Lua. Edgar Mitchell foi o 6º homem a andar na Lua e acha que pode existir vida inteligente fora da Terra. Dr. Mitchell, você não é o primeiro astronauta a falar sobre OVNIs e extraterrestres.
Pode me falar sobre os outros? Depois de conversar com astronautas e membros de agências governamentais e de inteligência ao longo dos anos, estou seguro de que fomos visitados. A ideia de que estamos sozinhos no universo se tornou absurda. Como os astronautas precisam ser muito capacitados, você acha que os relatos sobre OVNIs devem ser levados a sério? Todos os relatos feitos por astronautas e pilotos de teste devem ser confiáveis. Mitchell sugere que agências governamentais como a NASA não estão dizendo toda a verdade. A literatura sobre OVNIs, embora encoberta e também negada pelas autoridades, está repleta de relatos sobre a aparição de naves. Como funciona o sistema de desinformação? A tática tem sido divulgar algumas poucas informações válidas, com muitas informações falsas, para lançar dúvidas sobre as informações verdadeiras. A maioria das pessoas do governo não sabe mais sobre o assunto do que o cidadão comum. Apenas certos indivíduos conhecem todos os detalhes. Qual é a meta da NASA ao guardar silêncio em relação aos OVNIs? Estão ignorando um assunto sobre o qual não se interessam ou retendo as informações verdadeiras? A equipe ouve mais testemunhos de astronautas. Sou o Dr. Brian O'Leary, ex-astronauta da NASA. Não só os fenômenos são reais, como existe uma complexa tentativa de acobertá-los. A equipe descobriu evidências que sustentam os dois lados da controvérsia sobre a NASA e que podem explicar relatórios de astronautas e vídeos da NASA. Mas alguns astronautas insistem que os OVNIs são uma realidade e que a NASA sabia desses contatos desde o começo das missões espaciais tripuladas. O piloto da NASA, Joseph Walker, disse na Conferência Nacional sobre os Usos Pacíficos da Pesquisa Espacial que filmou 5 objetos cilíndricos durante seu histórico voo em abril de 1962, quando seu X-15 alcançou 80 quilômetros acima da superfície terrestre. Depois disse à surpresa plateia que no mês anterior filmara 2 objetos em forma de disco. Apenas uma imagem foi divulgada pela NASA. O depoimento de Walker foi uma das raras ocasiões em que um piloto da NASA se referiu a OVNIs. E não foi a única. Gordon Cooper, um dos astronautas do projeto Mercúrio da NASA, afirmou ter visto várias naves estranhas ao longo da carreira. Era um objeto em forma de disco, uma forma dupla, lenticular e metálica. Nós não tínhamos nenhum veículo desse tipo. E tenho 99% de certeza de que os russos também não tinham nada desse tipo. Segundo suas memórias, a NASA e o governo varreram esses e outros relatos para debaixo do tapete. Gordon Cooper ficou amargurado porque esse segredo não foi revelado ao público e chegou a falar às Nações Unidas sobre o assunto. Não há como nas Forças Armadas e no governo acompanhar alguma coisa que foi tornada sigilosa, a não ser para quem estava diretamente envolvido. E eu não estava. Francamente, eu não sei por que eles inventariam esse tipo de material. Eu acho que é negativo para a carreira deles inventar esse tipo de evidências. Em 2008, mais um ex-astronauta da NASA falou publicamente. Sou o Dr. Brian O'Leary, ex-astronauta da NASA. Não só os fenômenos são reais, como existe uma complexa tentativa de acobertá-los. Brian O'Leary, astronauta da NASA de 1967 a 1968, que foi designado para uma missão tripulada a Marte, também deu seu depoimento, mas nem sempre acreditou em OVNIs. Eu mesmo já fui cético.
Rejeitava totalmente o fenômeno dos OVNIs. Achava que eram alucinações, gás dos pântanos, algo assim. Eu apoiava Carl Sagan na década de 60 e enquanto fui astronauta, mas depois que deixei a NASA, comecei a perceber o que é ser desprezado por pessoas que antes eram meus amigos e colegas, só porque eu comecei a pesquisar áreas que eles não consideravam correto investigar. Mas todos os astronautas eram tratados assim ou apenas aqueles interessados em OVNIs? Alguns dos meus colegas astronautas e cientistas que viajaram para o espaço e observaram fenômenos receberam ordens muito claras para não relatá-los. Esses relatos dariam uma resposta à principal pergunta de pesquisadores e especialistas. Por que a NASA continua a evitar esse assunto? Sede da equipe. Conseguimos os documentos, o relatório Condon e o testemunho de Ed White e James McDivitt sobre os OVNIs que viram. Agora, não só acredito que há contradições nas normas da NASA em relação aos OVNIs, como também eu acho que, de fato, eles encobrem as informações que existem a respeito do assunto. Pois eu duvido muito que isso venha a acontecer. Para começar, eu acho que não existem muitos dados a esconder da NASA. Fora esses vídeos muito duvidosos e alguns testemunhos. E quanto aos testemunhos dos próprios astronautas, nós podemos ignorá-los? Não, não dá para ignorar. A NASA já teria evidências de vida inteligente fora da Terra? Para a equipe, até que todos os vídeos e fotografias sejam divulgados, para que se discuta abertamente o tema, os arquivos da NASA continuarão abertos.